capítulo 13. Eu vou ler 2 versos, mas nós vamos meditar na realidade em um só. Vai dizer porque os dois estão tão relacionados e eu gostaria de lê-los juntos. Mateus capítulo 13, verso 44 e 45. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Senhor, mais uma vez aqui nos reunimos e agora pedimos que verdadeiramente o entendimento sobre a Tua palavra, sobre o reino, venha trazer compreensão espiritual para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, e que esse momento de reflexão, de meditação, seja também um momento que assim possamos adorar-te por meio da meditação, da palavra e também para a edificação de nossas vidas. Obrigado, hoje e sempre. Amém. 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 Podem tomar os seus assentos, por favor? Muito bem. Eu li os 2 versos, o verso 44 e o verso 45, que dá para perceber que eles são muito parecidos, né? A ideia é a mesma, é de encontrar algo que tem um grande valor, né? Apesar de que eles têm alguns pontos diferentes, como um parece que encontrou por acaso e outro encontrou porque procurava. Mas ele coloca as duas aí e elas têm esse sentido para nós, mas nós vamos meditar hoje na primeira delas, que é a parábola do tesouro no campo escondido, né? E se você prestou atenção na leitura, é muito interessante que ele fala que, veja, sempre ele faz essa comparação. O reino dos céus é como, né? É uma comparação. E aí ele fala a respeito especificamente agora de uma situação inusitada. É como um tesouro escondido num campo. Essa coisa de tesouro escondido no campo é algo que no mundo antigo era comum. Porque no mundo antigo as pessoas não tinham bancos como nós temos nos dias de hoje. Até que existia uma espécie de banco, mas nada parecido com o que a gente tem nos dias de hoje. Então, normalmente as pessoas, quando elas tinham coisas que eram de grande valor, e principalmente se elas achavam que ia ter um momento de crise, um momento de guerra, alguma coisa, o que elas faziam? Elas pegavam o que elas tinham de mais valor, colocavam dentro de um vaso, normalmente de barro, selava aquele vaso e enterrava. Deixava enterrado. Para que depois, num tempo oportuno, voltasse e pegasse de volta o que estava escondido ali, escondeu porque tinha um grande valor. E é interessante que se a gente lembra, logo no início lá do Evangelho, quando nós começamos a meditar no chamado Sermão da Montanha, no capítulo 6, Jesus fala uma coisa interessante: não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, a traça, a ferrugem consomem, mas acumular tesouros dos céus, né? Ou seja, procurar não valores temporais e materiais, mas valores espirituais, porque os temporais podem ser perdidos e os espirituais permanecem. E aí Jesus conclui dizendo: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aquilo que você e eu valorizamos é o que verdadeiramente nós colocamos o nosso coração e a nossa vida. Isso aí não resta dúvida. E isso se aplica para todas as coisas. Você não precisa de pensar somente em coisas muito importantes, muito valiosas. Observe coisas do seu dia a dia. O que você realmente valoriza? Aquilo que você valoriza é onde você coloca a sua mente, é onde você coloca o seu coração, é onde você coloca o seu empenho, é onde você coloca a sua força. Essa é a realidade. Aí, às vezes, nós queremos, nessa busca de alcançar isso que queremos e buscamos, aparecem coisas que se entremeiam. Mas o coração, a mente, está sempre voltado para aquilo que nós valorizamos.
Por isso Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Lembrando que eu já disse isso, mas nunca é demais lembrarmos que coração no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, não tem o significado de coração como nós temos nos dias de hoje. É de coração, quer dizer, de sinceridade, ou é algo que demonstra sentimento, sentimentalismo, às vezes não. Coração das Escrituras, aqui nesse texto, tem o sentido de a essência da pessoa, aquilo que ela é representada pelo seu coração. Isso era uma coisa que era vista no mundo antigo de modo geral. O coração é a vida, é a essência da pessoa. É o órgão que pulsa, é o órgão que dá vida, é o órgão que representa, então, a essência da vida. É tão interessante isso que abriu um parênteses, né? Por exemplo, na religião egípcia, eles acreditavam também que um dia todas as pessoas seriam julgadas. E o coração delas seria colocado numa balança. O coração seria colocado numa balança. Se o coração da pessoa, ou seja, se a sua essência de ser, se a sua vida, se o seu modo de viver fosse considerado não válido, já vinha um chacal e comia o coração. Por quê? Porque o coração é aquilo que representa o que a pessoa é. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se a gente entende isso, a gente pode perceber um pouco melhor a parábola, então, do tesouro escondido. Algo, como eu disse, eles escondiam, colocavam dentro de vasos, e se você depois tem curiosidade, eu até andei fazendo umas buscas aí, e é interessante que eu encontrei uma história que, em meados do século XIX, 1870 e alguma coisa, eles estavam escavando numa cidade do tempo bíblico, né, que chama-se Sidom, que é a antiga Fenícia, e eles estavam trabalhando ali, construindo alguma coisa e fazendo como que uma estrada. De repente, os trabalhadores bateram ali, cavando, e encontraram vários vasos de barro cheios de moeda de ouro. Cheios de moeda de ouro. E as moedas de ouro eram com a imagem de Alexandre o Grande e do pai dele, Filipe. Várias moedas de ouro. Eles pensaram: vamos ficar com isso para nós, né? A gente que achou, só que acontece que era muito difícil deixar escondido. Não tinha como deixar esconder. O governo descobriu, foi lá e pegou. Confiscou tudo. Mas encontraram. E assim a gente vê que era essa prática de esconder o que se considerava valioso. Uma outra história também muito interessante que ilustra isso, em 1945, dezembro de 45, esse ano eu vou fazer 80 anos, um agricultor, um fazendeiro egípcio, cavando lá no solo, dizem procurando fertilizante, não sei que espécie de fertilizante é esse, mas que ele estava procurando, e ele vai cavando até que de repente ele bate, e ele percebeu que tinha um vaso de barro ali dentro, relativamente grande. Ele retirou o vaso e ele mesmo disse que a princípio, o nome dele é interessante, Muhammad Ali, ele não era um boxeador não. Ele tirou o vaso, a princípio ele pensou assim: não vou abrir não, porque ele estava selado. Não vou abrir não, pode ter um gênio mau aí dentro. E ele ficou por um tempo aquilo ali, descobriu, mas meio escondido. Até que um dia ele pensou: mas pode ser que tem ouro. Se tem ouro, ganhei. Aí ele abre o vaso. Quando ele abre o vaso, lá tinham 13 livros encadernados, como se fosse, e com 52 textos diferentes. Tinham evangelhos, tinham epístolas, tinham apocalipses, tinha um monte de literatura lá dentro daquele vaso, só que eram todos eles literatura gnóstica. Por que aqui, olha como é interessante aquilo que considera que tem um grande valor. Com certeza, e os pesquisadores conseguem datar que aqueles livros foram encadernados, foram colocados ali por meados do século IV. 350, 370, por ali,
E ele justamente bate com a época em que o cristianismo, liderado agora por Roma, por Constantino, proibiu qualquer outro tipo de literatura que não fosse aprovada pela católica. Inclusive, todos deveriam ser destruídos. Todos deveriam ser destruídos. Só que acontece que, mesmo naquela época, muitos bispos e clérigos, a gente pode dizer, religiosos da época, admiravam esses textos. E até então, por séculos, só se ouvia falar que existiam esses livros. Até que em 1945, acharam. Todos eles ali juntos. Agora, por que o que se entende, o que se pensa é que talvez um bispo que tinha aquilo na sua biblioteca, era a sua biblioteca, e ele pensou assim: eu não vou destruir essa literatura, eu vou deixá-la aqui num vaso, selado, vetulado, bem isolado, vou enterrar, quem sabe um dia esse problema acaba e eu pego de volta. E com certeza ele morreu. E os livros ficaram enterrados. Por que ele teve o trabalho de colocar 13 livros com 52 textos, mais ou menos, bem ajustadinhos, dentro de um vaso selado? Porque ele disse: isso aqui para mim tem um grande valor. E o melhor lugar para esconder o que tem grande valor é enterrado, porque ninguém sabe onde está. Ninguém sabe onde está. Jesus, nessa parábola, então, ele fala que um homem andando por um campo, e a palavra campo aqui pode significar também uma espécie de uma fazenda, um campo para plantar. É tanto que a palavra campo em grego é agro, de onde vem a agricultura, agronegócio, é coisas do campo. Ele passando pelo campo, de repente, ele encontra um tesouro que estava escondido. Agora, como ele achou esse tesouro, a parábola não entra no fundo. Ele estava cavando, ele estava já pensando, ele estava passando, ele não sabe. A parábola não entra nesses detalhes. Diz que ele encontrou um tesouro de grande valor dentro daquele campo. Ele pensou assim: se eu pegar e levar já, pode dizer que eu roubei. Porque o campo não é meu. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer da seguinte forma: eu vou vender tudo que eu tenho. E tudo que eu tenho, eu vou investir para comprar esse campo. Porque o que está no campo tem um grande valor. Eu vou trocar tudo o que eu tenho por este campo. Nada mais que eu tenho vai ficar. Eu vou vender absolutamente tudo, não sobra nada. E aí ele diz que ele foi cheio de alegria. Presta atenção na expressão. Cheio de alegria, ele foi e vendeu tudo que tinha. O que a parábola está querendo dizer de uma forma muito, que eu vejo que é muito clara para nós? Que o reino dos céus é como esse tesouro escondido. Um tesouro escondido que tem um grande valor. E nada mais tem o mesmo valor que o tesouro, que o reino dos céus. Inclusive, o que ele está querendo então dizer para nós é que na nossa vida, nada pode tomar o lugar do reino dos céus. Nada. O reino dos céus tem que ser o que nós consideraríamos de maior valor. E aí está, e a proposta de Jesus é clara, é renunciar tudo pelo reino. Por isso que ele diz na parábola que ele foi e vendeu tudo que tinha. Ou seja, a parábola é muito clara no que ele quer dizer. Ele renunciou todo o resto a favor só de uma coisa, do reino. O tesouro de grande valor naquele campo. E quando ele fala dessa forma, ele diz que está cheio de alegria. Ele não fez como que contrariado, como que pensando, mas será que eu não consigo vender só parte e mantenho parte do que eu já tenho e já fico com esse outro tesouro também? Não, ele cheio de alegria, ele falou: vou me desfazer de tudo. Vou me desfazer de tudo para ter somente este campo. Porque dentro do campo está o tesouro de grande valor.
Algumas pessoas às vezes tentam, na minha opinião, também exagerar na tentativa de entender a parábola e querem julgar o aspecto moral da parábola, né? Se tem um aspecto moral. Poxa, esse homem foi muito, né, espertalhão, né? Foi lá e agiu de uma forma sorrateira, né? Ó, tem um tanto aqui, vou vender, vou comprar, porque com certeza o que eu vou vender aqui vai dar mais lucro. Mas Jesus não está pensando em dar uma lição de moral sobre a questão. O que Jesus está mostrando para nós aqui é que quando você encontra algo que tem muito valor, você está disposto a sacrificar o que você tem a favor disso que é de grande valor. E a gente pode usar como ilustração para várias outras coisas. Por exemplo, quantas pessoas dedicam anos da sua vida estudando? Estudam, fazem curso superior, fazem mestrado, fazem doutorado, fazem pós-doutorado, não sei o quê, vai. Ela está dedicando a maior parte da sua vida para isso, porque ela considera que isso é o que tem mais valor. Tem pessoas que já são com outras coisas, mas concentra ali. O que Jesus está mostrando é que, então, em relação ao reino dos céus, em relação ao valor do reino dos céus, nada mais tem o mesmo valor. Nem se compara. Ele diz, deixa um para pegar o outro. Não tente manter os dois. Não vai dar certo. E ele mesmo diz, não podeis servir a dois senhores. Porque há de amar um e aborrecer o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. As coisas materiais. Não tem como servir a Deus e ao mesmo tempo também servir as coisas materiais. Não tem como, as duas são opostas, são contrárias. Lembra-se também, e aqui ilustra muito claramente, aquele momento em que vem uma pessoa muito rica até Jesus e fala para ele assim, olha, o que eu preciso fazer para herdar, para alcançar a vida eterna? O que eu preciso fazer? Lembrando, eu penso que já usei isso aqui até numa ilustração anteriormente, outra mensagem, mas eu gosto de lembrar aqui o ponto. Vida eterna, ele não estava perguntando como é que ele podia fazer para, quando ele morresse, ir para o céu. Esse é o sentido de vida eterna entre os judeus. Vida eterna significa, é uma forma metafórica dos judeus dizerem como eu posso ter comunhão com Deus. Porque Deus é eterno, vida eterna é a vida de Deus, Deus é vida eterna. Como eu posso ter comunhão com Deus? Aí Jesus diz para ele, olha, tem os mandamentos. Aí ele fala, Senhor, eu já faço tudo isso aí. Tudo isso eu já faço. Eu sou observador, eu cumpro, mas é como que ele estivesse dizendo, mas parece que ele tem alguma coisa que está faltando. O que é? Aí Jesus diz, olha para ele, viu que ele tinha muito apego às riquezas, às coisas materiais, e disse, olha, falta só uma coisa, você já está na porta, hein? Só falta uma. Vende tudo que você tem. Dá aos pobres. E vem e segue. Jesus falou muito claramente para ele o quê? Troca tudo o que você tem para me seguir. Tudo. Vende tudo, dá aos pobres e vem e me segue. Aí ele ouviu aquilo e disse assim, porque ele era cheio de riquezas, dos bens materiais. Aí ele disse, aí não dá, né, Jesus? Por isso Jesus também disse, é mais fácil passar uma agulha ou um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí já tentaram explicar isso de várias maneiras, que a agulha é um portão em Jerusalém pequeno, que o camelo para passar tinha que abaixar, só que esse portão foi criado na Idade Média, não era a época de Jesus. Ali, a agulha é agulha mesmo e camelo é camelo mesmo. É impossível você passar um camelo por um fundo de uma agulha. Não tem jeito. Não é uma corda mais grossa. Não é um portão. Porque, lembre-se que eu já falei tantas vezes, Jesus gosta dos exageros. Dos extremos.
tente passar um camelo pelo fundo de uma agulha, não vai. É tão assim que os próprios, nesse mesmo ponto que Jesus está falando, vende tudo que tem, troca as riquezas materiais pelos valores espirituais, vem e me segue. E aí ele diz que não, foi embora, e os discípulos olharam até entristecidos naquela situação. E eles dizem assim: Senhor, se é desse jeito, quem é que pode se salvar? Como é que consegue isso aí, Jesus? Porque nós deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos. E os discípulos falam para ele: nós já deixamos tudo. Tudo para trás. Para te seguir. Então o que será de nós? E desse jeito, quem pode se salvar? E aí Jesus olha para eles e diz: realmente, aos homens, às pessoas, isto é difícil, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O ponto central da parábola, da palavra de Jesus em Mateus 6 sobre o tesouro e o seu coração, a história do jovem rico, o homem rico que tinha muitos bens, que Jesus disse para ele vender tudo, que é exatamente, veja aqui, a história desse rico é mais ou menos como a história do tesouro escondido, com uma diferença. O da parábola aceitou trocar tudo que tinha pelos valores do reino. O outro não aceitou trocar o que tinha pelos valores espirituais. Mas veja que elas têm um certo paralelo, só até uma bifurcação no final da história. Onde está o tesouro? Isso é que é importante. O que você e eu estamos dispostos a sacrificar para que a gente possa alcançar o que é maior e melhor? Outra palavra também importante entender é a palavra sacrifício. Porque muitas vezes sacrifício significa algo pesaroso, sofrimento, dor. Não. Sacrifício tem um significado. Sacrifício é entregar o que você tem de melhor. Isso é que é sacrifício. A gente não sacrifica. Por isso que a gente olha as leis do Antigo Testamento, quando ele falava para trazer os animais que iam ser sacrificados, ou que iam ser colocados em ofertas de frutas. Ok. Ele sempre dizia assim: traga a primícia do que você colher. Você não vai colher tudo depois do que caiu no chão apodrecido que você vai trazer. Você vai trazer aquele que é o melhor. Quando você colher o melhor, você vai trazer primeiro. Mas se você for sacrificar, não traz um cordeiro caolho, que é a perna quebrada, porque ele vai morrer. Não, você traz o melhor. Ele não pode ter um defeito, ele não pode ter mancha, ele não pode ter perna quebrada, ele não pode ter um furado. Você vai trazer o melhor do teu rebanho. Você vai trazer o melhor das suas frutas. Você vai trazer o melhor que você tem e você vai entregar. Por que ele está dizendo isso? Para aprender a colocar valor aonde tem valor. Porque nós facilmente valorizamos o que não tem valor. Nós facilmente valorizamos coisas insignificantes e pequenas, temporais, passageiras e efêmeras. Essa é a realidade. Porque nós somos seres passageiros, efêmeros e temporais. Por isso que nós precisamos ter esse despertar com relação às coisas espirituais em Jesus. Sem Jesus fica difícil para nós. Por isso que os discípulos disseram: Senhor, quem pode se salvar dessa forma? Vender tudo e entregar tudo para os pobres e vir te seguir? Senhor, quem pode? Jesus disse: para Deus tudo é possível. Depende o quanto nós estamos dispostos a entregar e a sacrificar. Tem um cântico muito antigo, né? Que muitos conhecem com certeza: dá teu melhor para o mestre, dá tua força e valor. Interessante esse cântico, ele fala isso mesmo: dá teu melhor para o mestre, dá tua força e valor. Por uma coisa interessante aqui, eu quero trazer uma palavra praticamente final sobre essa meditação nossa. Essa parábola também nos mostra um ponto interessante. O reino pode estar aí
Quantas pessoas passaram pelo campo, mas ninguém viu aquele tesouro? Até que um encontrou. Mas ele estava lá. Já estava lá. Ele não foi colocado naquele dia. Já estava escondido no campo. Quantas pessoas passaram pelo campo e não perceberam que tinha um tesouro de grande valor? É assim, são assim as coisas espirituais, os valores espirituais do reino de Deus. Está entre nós, mas muitos não se percebem. Não percebem a sua realidade, que ele está ali. Pode estar escondido aos olhos, até que os olhos se abrem e conseguem ver. E por isso é que ele é digno de tudo, mas nada mais tem o mesmo valor. Por isso essa parábola é sobre a realidade do reino, porque ele está ali. Não vejo, mas está. E por ele estar ali, ele tem um valor absoluto, em termos de entrega de tudo por ele. Por isso Jesus não deixa a coisa pelo meio do caminho. Jesus é sempre muito claro. E aí a pergunta é, quando nós nos deparamos com toda essa glória do reino, com todo esse valor que nós esperamos, será que nós conseguimos fazer mesmo a favor do reino, trocar tudo? Eu gostaria até de deixar como ilustração final do que nós estamos falando aqui agora, uma palavra, exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, no verso 4 ao 8, ele diz assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu sou uma pessoa que tem todo o direito de me orgulhar do que eu era. Aí ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém podia chegar nele e dizer: você está falhando aqui em relação à lei. Irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero, a minha versão diz, escória, esterco, é aquilo mesmo, para que possa ganhar a Cristo. Presta atenção, ele disse assim: eu troquei tudo pela excelência do conhecimento de Deus. Renunciei tudo. E passou, inclusive, de perseguidor a perseguido. Trocou tudo. Qual é o nosso lugar dentro de tudo isso? O quanto nós estamos querendo negociar com Deus de coisas que nós queremos colocar como prioritárias na nossa vida, sem colocar o reino de Deus, sem colocar o reino dos céus, sem colocar os valores espirituais em primeiro lugar, ou acima de tudo, ou no lugar de tudo que tem que estar no coração. Muito bem, é uma parábola que demanda muito de nós reflexão daquilo que nós genuinamente pensamos, fazemos, somos. Porque tantas vezes, quando se você e eu paramos para pensar e refletir, como eu estou dizendo, quando você vai para casa e pensa um pouco mais sobre isso, quantas vezes por coisas pequenas, triviais, banais, insignificantes, nós nos irritamos. Eu sou assim também, não sou vocês são, eu sou perfeito, mas às vezes aí, quando eu me apercebo, por coisas às vezes tão pequenas, às vezes por causa de uma coisa
que porque o irmão Eli olhou para a direita em vez de olhar para a esquerda, eu já fico ofendido porque eu queria que ele tivesse olhado para a direita. Às vezes por coisas tão banais, triviais, e nós temos que colocar os valores espirituais em primeiro lugar. E entender que aí é que faz a diferença. Vamos ficar de pé nesse instante, por favor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite aqui, em que estamos com esta palavra aberta diante dos nossos olhos, mas que essa palavra seja também como um tesouro em nossos corações. Que nós possamos valorizar esta palavra, a tua palavra, que vem até o coração, a mente de cada um de nós. Senhor, eu sei que para nós, por causa das nossas buscas como nós somos, não é fácil. É por isso que nós precisamos de Ti. É por isso que precisamos da Tua força, precisamos do Teu direcionamento, precisamos de Ti para tudo. Ajuda-nos na compreensão espiritual dessa palavra e que ela possa ser aplicada na vida de cada um de nós, dentro da realidade que vivemos com esse mundo que está ao nosso redor hoje. Mas eu creio que é possível viver de uma forma espiritual, mesmo em meio aonde vivemos. Porque também nós aprendemos que para quem é espiritual, todas as coisas podem ser vistas de forma espiritual. Ajuda-nos em Cristo Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Vamos